Olá, vou fazer o comentário de position para a próxima semana, né? Começando dia 1 de dezembro. Vou falar um pouco aqui do Ibovespa, do dólar, dos juros futuros, do Petrobras, Vale e algumas ações aqui que estão me chamando a atenção para operar na próxima semana, como TIM e BRSR. Vou comentar também os melhores mercados para operar, o índice de consumo, energia elétrica, índice do setor financeiro, imobiliário, as operações aqui com o setor de dividendos. Então, a gente vê que a análise vai ser feita aqui com um gráfico semanal, esse S aqui do semanal, aqui está o código da ação, S de semanal, e aí eu vou traçar as expectativas para as próximas semanas. Então eu estou colocando aqui Siderúrgica Nacional, que é uma ação emblemática, né? Movimentos que duram aqui, quando está numa tendência, duram muito, dá para ganhar um bom dinheiro aqui, dá para ganhar também um bom dinheiro aqui quando cai, mais um bom dinheiro aqui quando cai também. Então não é porque o mercado está caindo aqui como a Siderúrgica Nacional que a gente vai deixar de operar, né? Eu lembro que eu fiz um vídeo como operar vendido, fazer venda alugada, onde eu falei que a Siderúrgica Nacional estava gerando venda, né? Tal, e aí eu fiz o vídeo com a Siderúrgica Nacional, só para ter uma noção, desde aquela época até agora, eu tenho aqui uma queda de 41%, então uma queda bastante intensa, bastante forte, mas a gente vai procurar aqui as ações para comprar aqui, já que o mercado está bem sobrevendido algumas ações no semanal. Então vamos lá, coloca aqui o gráfico do Ibovespa semanal, colocar aqui, ó, fica melhor, o Ibovespa com esse gráfico aqui. Deixa eu tirar aqui essas linhas para descongestionar um pouco a análise. Então vamos lá. O Ibovespa trabalhando aqui dentro, estava trabalhando dentro desse canal de baixa, né, aqui que a gente estava falando antes, muito tempo atrás, de um canal de baixa, esse canal aqui formado. Essa linha aqui estava um pouco aqui acima, né? É mais ou menos isso aqui. Pronto. Então tocava aqui, tocou algumas vezes, tal. Voltou agora, tocou aqui na base superior do canal, né? No topo do canal. A gente voltou a cair. Num gráfico aqui de maior periodicidade, se você der um zoom aqui, vai ver o seguinte, que eu tenho aqui um W formado. Teoricamente a gente rompe aqui essa máxima daqui em outubro de 2013, depois eu recuo e agora eu estou tentando voltar aqui para subir. Algumas pessoas conseguem enxergar aqui um pivô de alta, já que eu tenho um fundo um pouco acima do fundo anterior. Eu não vejo tão assim esse pivô de alta, mas algumas pessoas enxergam. Outras pessoas enxergam que eu tenho essa movimentação aqui, o recuo, e agora eu estou reunindo forças aqui para voltar a subir e romper esse último topo aqui nos 61.500 pontos e a partir daí subir forte. Se você for olhar o gráfico mensal aqui do Ibovespa, o que é que você vai ver? Que o mercado estava desde esse último fundo aqui, lá em 2002, no final de 2002, bons tempos por sinal, a gente volta aqui a subir, então o preço tem aqui o cruzamento de médias, né? Aqui por volta de abril de 2003, depois desse cruzamento de médias, o mercado sobe bem até as médias se cruzarem aqui também em setembro de 2008. Então aqui, só pelo cruzamento simples, puro e simples das médias, daqui uns 360%, 355% de alta. Depois o Ibovespa volta a trabalhar aqui numa situação aqui de indefinição. E agora eu tenho novamente aqui um viés altista aqui para o papel. Lembra disso aqui? A gente caiu, subiu, caiu novamente e voltou a subir. Se você der uma olhada aqui, eu vou dar mais um zoom, vou trazer um pouco aqui o gráfico para a gente dar uma olhada, né? Trabalhar aqui um pouco com o que aconteceu aqui, ó. Eu tive um daqueles setups, né, que a gente trabalha, que fecha abaixo da média, aqui no mensal, fechou acima, fechou abaixo, fechou acima. Então aqui no mês de março de 2013, no fechamento de março aqui, né? Então eu tenho aqui o março, mais ou menos aquilo ali março, eu tive uma compra, que foi esse candle aqui, que fechou acima da média que eu trabalho, que você conhece, né?
Então fechou aqui acima da média, e depois o Ibovespa começou a subir, subiu forte, né? Até que gerou uma saída aqui em agosto de 2008 no gráfico mensal, e aqui para o longo prazo, aqui o gráfico mensal, a gente gerou aqui uma saída, né, dessa operação. Então todo esse tempo aqui o Ibovespa deu muitas alegrias para muita gente comprado, saiu em agosto, teve a queda até o fundo lá de novembro, outubro de 2008, depois volta a subir. Aí a partir daqui tem novamente uma tendência que aconteceu em maio de 2009, depois essa tendência volta a subir. Então voltando aqui, dá um zoom aqui nesse esquema. Fecha abaixo da média, fecha acima, fecha abaixo, fecha acima e depois volta a subir. Se você for olhar o que acontece aqui, o que é que vai ver? Deixa eu ver aqui, até agora não deu para fazer isso aqui, né? Fecha abaixo, aqui não é, porque não é o mesmo setup, porque esse fundo aqui está o fundo mais baixo. Aqui não deu também. Deixa eu ver aqui, onde é que a gente está? Fecha abaixo, fecha acima, tá, volta, caindo. Foi o que aconteceu aqui. Aqui é o fechou abaixo, fechou acima, fecha abaixo e aí fecha acima. Então a partir do mês de abril de 2014 a gente dá início a uma tendência de alta aqui no gráfico mensal, que pode fazer com que o mercado, né, se mova com mais intensidade no longo prazo. Eu tenho aqui esse fundo um pouco acima desse fundo anterior, foi o que eu tinha dito antes, né? É um pivô aqui, tem uma onda 1, uma onda 2, a onda 3. Se eu for olhar só isso aqui, pelo gráfico mensal, eu vou colocar que eu tenho uma onda 1 aqui, a onda 2 aqui, ó, e eu tenho uma onda 3 aqui, com alvo inicial de 65.700 pontos, ou seja, onda 1, onda 2 e onda 3, 65.700 pontos. Se isso aqui for acontecer realmente, então a gente ainda busca aqui o alvo dos 65.700. Se eu for tirar essas linhas aqui no gráfico mensal e colocar somente o que a gente está enxergando aqui, não me preocupar com linhas aqui de LTA, LTB, somente o gráfico puro, o que é que eu vou notar? Que o Ibovespa no mensal sobe e recua aqui no mês de setembro, né? Recua no mês de setembro, depois deixa um candle de indecisão aqui no mês de outubro e mais um candle de indecisão aqui no mês de novembro. Se o Ibovespa violar essa máxima daqui, 57.350 pontos, vai gerar uma compra, né? Vai gerar muitas ações vão gerar compra aqui com a violação dos 57.359, né? 57.400 pontos. E o stop vai ficar aqui, abaixo dos 48.700 pontos. Obviamente, quando eu falo stop, é o suporte, né? Aqui é só para a gente ter noção de que lado a gente vai operar para o longo prazo e para o médio prazo. Aqui, o longo prazo aqui eu estou falando de questão de 2 anos, né? 1 ano no mínimo. Então, bastante atenção aqui nesse mês de dezembro, que se isso aqui acontecer, o viés vai ser aqui um viés de alta. E aqui sim, eu vou ter o que eu chamo aqui de pivô, o meu pivô, né? De alta. Que é o pivô quando a gente vem abaixo da média, passa para cima da média, volta para aqui, ó, faz um fundo e volta a subir. Nesse esquema aqui, eu vou ter alvo nos 76.300 pontos. Então, para mim, se isso aqui acontecer, a ruptura, a violação dos 57.400 pontos, eu vou ter um alvo aqui nos 76.000 pontos, o que vai dar uns 30% de lucro no Ibovespa. Esse alvo de 76.000 pontos, ele coincide com o topo aqui do mercado. Por isso que eu acho que essa movimentação aqui é a movimentação mais possível, mais plausível de acontecer. Por quê? Deixa eu colocar diminuir um pouco aqui essa escala, vai ficar melhor. Aqui, ó, porque eu vou ter esses últimos topos aqui como resistência aqui para o Ibov no mensal. Então, se isso aqui acontecer, eu abro compra, passo para ficar totalmente comprador, né, no mercado, já que eu tenho aqui um alvo dos 76.000 pontos. Se ao contrário disso aqui, o mercado voltar a cair, né, e fechar aqui abaixo da minha média aqui, essa preta aqui, aí eu fico novamente vendedor e buscando posições de venda.
Voltando aqui para o gráfico semanal do Ibovespa, colocar esse gráfico aqui, é esse aqui que eu estou enxergando. Então aguardo para a próxima semana isso aqui acontecer, né? Próxima semana não, próximos dias aí, né? A violação dos 57.357 pontos, 350 pontos aproximadamente. Então, agora aqui no gráfico semanal, já tirando do mensal e para o gráfico semanal, se a gente voltar a cair e só se perder essa reta aqui, essa linha de sustentação, hoje aqui por volta dos 53.400 pontos, aí sim eu fico mais vendedor, né, no Ibov. Enquanto isso eu estou esperando aqui essa definição no gráfico semanal. Então, a princípio aqui eu tenho região de resistência nos 57.400 pontos, região de suporte no Ibov abaixo aqui dos 50.800 pontos, 51 mil pontos aproximadamente. Então, esse aqui já é um pivô de alta formado aqui no Ibov, mas não é o pivô que eu trabalho, não é o pivô que eu chamo de pivô verdadeiro, né? Vou tirar essas linhas aqui para ficar melhor aqui, né, a análise. Vou tirar também essa linha aqui. E aí a gente vai ver o que é que está esperando aqui no gráfico semanal. Tirar também aqui, ó. O que é que acontece? Se perder aqui essa mínima na próxima semana, 54.592 pontos, eu posso abrir espaço para novas movimentações baixistas, buscando aqui a base desse canal de alta formado, que eu até também vou tirar para ficar mais tranquilo essa análise aqui. Então atenção para esse candle, atenção a esse candle aqui formado, né? Mas a compra desse candle aqui, que foi a compra dessa semana, tem um stop aqui abaixo, no meu setup dos 51 mil pontos. Então, se o mercado perder 51 mil pontos, o viés fica muito vendedor mesmo. Se o mercado violar os 57.400 pontos, fica muito comprador. Então, observar esses dois patamares aí nas próximas semanas, para a gente operar e ganhar um bom dinheiro. O mercado está indefinido aqui no gráfico mensal, como eu já falei para você, e aí a gente aguarda as próximas cenas dessa novela. Próximo gráfico aqui, o dólar futuro, também aqui eu risco muito aqui, né? Deixa eu voltar aqui, pronto. O dólar futuro no gráfico semanal é o seguinte, eu tenho aqui uma linha, né, que era no gráfico diário. Eu vou tirar todas essas linhas aqui para ficar mais fácil. O dólar está numa tendência de alta, então eu tenho aqui o último fundo é esse, o fundo no semanal 2,30, 2,29, a gente sobe, então tenho esse topo aqui, então um fundo, um topo, e agora eu espero aqui um novo fundo, não tenho ainda confirmado aqui aquele fundo clássico, eu espero a formação de um fundo aqui nessa região, e aí voltar a subir. Se o dólar começar a subir a partir de agora, eu vou confirmar esse fundo aqui, já que eu tenho duas mínimas aqui antes. Se eu tiver duas mínimas depois dessa mínima aqui, 2,49, eu vou ter um próximo fundo confirmado e aí eu posso voltar àquela tendência de alta. Então, o mercado ele tá parametrizado, vamos dizer assim, aguardando definições. Se o dólar voltar a subir, eu acho que o Ibovespa vai voltar a cair e perder aquela mínima lá que eu falei, a mínima dessa semana que finalizou agora no dia 28. Se isso não acontecer, a gente deve voltar a subir e o dólar deve continuar recuando. O principal suporte do dólar está aqui abaixo inclusive a gente já está batendo no principal suporte, né? A gente fecha aqui, fecha pouco acima, né? Fecha muito acima da retração de 382. Então eu tenho aqui o suporte R$ 2,51, que é o suporte do dólar. Se for perdido aqui em fechamento no gráfico semanal, deve buscar 2,47, 2,43. Se os 2,43 forem perdidos, a gente deve buscar os 2,30. Então, bastante atenção aqui ao dólar futuro. Então, viés ainda, a tendência aqui ainda é de alta. Dólar, tendência de alta no secundário, no gráfico semanal. E o Ibovespa está indefinido. Juros, deixa eu colocar aqui o código. Vamos lá. Os juros está trabalhando dentro de uma tendência de alta também. Vou tirar aqui essas linhas para ficar melhor. Dentro de uma tendência de alta. E aí, o que é que acontece? Desde esse último fundo aqui,
aqui esse fundo até essa máxima, eu tenho que os juros trabalhar aqui praticamente aqui em cima da retração 382 de Fibo. Se essa linha aqui for mantida aqui como suporte, os juros devem voltar a subir nas próximas semanas. Então o mercado ainda está configurado para uma alta de juros, alta de dólar e queda de bolsa. Eu não sei o que vai acontecer aí nos próximos dias. Obviamente que eu tenho aquela análise de fim de ano, né, onde eu trabalho sempre achando que o Ibovespa vai subir, mas a gente teve anos aí que o Ibovespa só subiu aí nos últimos 15 dias. Então eu não levo muito a sério essa análise, mas obviamente que eu, como opero aqui muito tempo no mercado, sei que todo final de ano, ou até minha mãe sabe, né, todo dezembro ela sabe que eu vou ganhar dinheiro na bolsa. Então posso perder o ano todo, mas dezembro eu ganho. E aí, porque a bolsa sempre sobe bem ali, principalmente ali na segunda, terceira e quarta semana de dezembro. Não sei se isso vai acontecer novamente, até porque eu tenho aqui os juros ainda, né, uma tendência de alta, dólar tendência de alta também, tranquilo. Então atenção para quem quer comprar aqui LFT, né? Então atenção aqui para esse patamar, que é um bom patamar aqui de juros para fazer uma compra aqui na violação aqui de 12,22. Isso aqui eu estou falando regra geral, né? Só observar para uma possível compra aqui de juros de títulos do Tesouro aqui nessa região. É uma boa região para comprar. Essa região aqui entre 12,20, 12% aqui é uma boa região. Próximo agora vai ser Petrobras e Vale e os índices, né? Mini índice eu não vou nem comentar porque no gráfico semanal é difícil. Esse gráfico aqui da Petrobras está muito congestionado. Vou tentar fazer uma análise aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui nesse gráfico aqui, para não ficar limpando. Ou então nesse também aqui, né? Vou fazer uma análise aqui com esse gráfico. Então o que é que acontece? A Petrobras, desde esse último fundo até esse último topo aqui formado, eu tenho as retrações de Fibo. Então aqui 19,93 foi a primeira retração, onde eu falei que poderia gerar compra na violação aqui, né, dessa máxima, aqui em 21 e 24. Isso aqui não aconteceu. Petrobras na outra semana caiu forte, depois ficou aqui muito louco aqui, né? Subindo e caindo, e aí subiu, e aí depois caiu novamente, voltou a cair. Perdeu aqui a retração aqui que eu falei, a retração de 618, que eu sempre falo, né? Quando perde a retração de 618, tem tudo para buscar essa região aqui de último fundo. Buscou essa região, encontrou força aqui compradora, voltou a subir, e essa semana a ação cai aqui uns 10%, né? 10,49%. Então segue dentro de uma tendência de baixa ainda. E se perder essa mínima daqui dos R$12, como eu falei aqui, tem tudo para voltar a cair mais ainda. Se a Petrobras voltar a subir, o alvo será aqui 16,86. De onde ela está agora até lá, eu tenho 30% de alta, uma alta bastante interessante. Mas aqui eu devo encontrar pressão vendedora. Eu não sei nem se a Petrobras vai ter força para chegar ali nos R$16,90, R$17, que já vai ser bastante interessante. Muita gente abriu compra aqui, né, quando violou essa máxima de 14,31, já que eu tinha aqui praticamente um martelo formado aqui na Petrobras. A ação gerou essa compra, mas não estopou, né, ninguém ainda não, pelo menos no gráfico semanal. Se a ação voltar a cair, perder os R$12, deve estopar todo mundo que comprou aqui, ó. E aí deve cair bem forte aqui nas próximas semanas. Então, no meu viés para a Petrobras ainda é um viés de indecisão. Dentro desse esquema, a violação de 15,26 abre espaço para 17, a perda de R$12 abre espaço para o lixo. Então, é isso aqui que eu tenho para Petrobras. Para Vale 5, deixa eu comentar aqui. A Vale 5 também trabalhando dentro de uma tendência de baixa no gráfico semanal. Se eu traçar aqui as retrações de Fibo, eu não tenho aqui esse topo, esse último fundo aqui formado, mas eu vou
diminuiu aqui um pouco o gráfico aqui. Eu tenho os 22,38, que é a retração de 382. Aqui vai ser um bom ponto de venda se a Vale 5 voltar a subir, mas está dentro do mesmo esquema, né, da Petrobras, obviamente que está um pouco mais forte. Muita gente abriu compra aqui quando violou os 20,48, então essa compra aconteceu. O stop da maioria dessas pessoas ficou aqui, ó, abaixo de 18,52. Vale 5, mesmo esquema. Se voltar a subir e violar os 20,71, deve buscar os 22,38. Para mim não gera compra ainda, então dá um lucro de 8% aqui, porque como position aqui contra a tendência, a compra se fez aqui na violação dos 20,48. Então retração de 382 é um ponto de resistência, o primeiro alvo aqui da Vale 5, mas a tendência ainda é de baixa. Inclusive se a ação chegar aqui, vai gerar operação de venda, né? Venda alugada e trava de baixa. Estou de olho para uma nova venda aqui na Vale. E agora a gente vai falar um pouco do setor de consumo. Setor de consumo, trabalhando dentro de uma tendência de alta, uma tendência bastante interessante, né? A gente segue aí olhando essa tendência, trabalhando aqui com as expansões de Fibo. Então, ó, vou colocar aqui. Então eu tenho que a gente bateu na expansão de 1618, então é toda essa alta aqui, a partir desse último fundo, primeiro alvo, segundo alvo e terceiro alvo atingido essa semana. Então agora eu espero aqui, né, para ver o que vai acontecer. Então, o índice de consumo segue dentro de uma tendência de alta, porém se houver algum recuo, deve buscar aqui essa região aqui da média em 2,70 praticamente. Então se eu for operar, eu prefiro operar o setor de consumo do que operar o Ibovespa. Então eu vou lá no setor de consumo, procuro as ações que estão mais fortes, né? Procuro uma boa ação lá, uma tendência de alta, procuro um recuo dentro dessa ação e compro. Então o setor de consumo, tendência de alta. O setor financeiro está mais fraco que o setor de consumo, eu ainda fico com o setor de consumo, está mais fraco. Tem esse último fundo aqui como principal região de suporte. Se violar e se romper esse último topo, tem tudo para voltar a subir. Então aqui eu posso também estar dando início aqui uma linha de tendência de baixa. Muita atenção se eu armar, por exemplo, se eu tiver duas máximas após aqui menores do que essa máxima aqui, eu vou ter um topo configurado que vai ser abaixo desse último topo e a tendência vai ser uma tendência de baixa, uma tendência vendedora. Então muita atenção aqui no setor financeiro também. Eu prefiro o setor de consumo. Setor imobiliário é o próximo setor. Esse setor aqui, para vender, é o melhor setor que tem, né? Então, se você quer fazer uma venda, procura lá o setor imobiliário, procura as ações que estão gerando venda no setor imobiliário. A perda dessa mínima dessa semana pode abrir espaço para novas baixas. Então, atenção aqui ao setor imobiliário, que é o setor mais fraco. Até agora está consumo mais forte, financeiro e imobiliário. Então a perda da mínima da semana pode gerar uma venda, né, mais arriscada, mas a gente está de olho nesse setor. Eu não operaria aqui no setor para compra, eu esperaria aqui um setor mais forte. Setor agora de energia elétrica, então consumo, setores mais fortes pela ordem, consumo financeiro, elétrico e imobiliário. Deixa eu anotar isso aqui para lembrar. Consumo, que aí consumo financeiro, elétrico, imobiliário, pela ordem. Então vamos lá, setor elétrico subiu, né? Subiu bem nesses últimos dias aqui, mas não teve forças ainda não. Então eu aguardo aqui também, já gera aqui uma movimentação de alta nessa semana, já que eu consigo trabalhar acima da minha média aqui mais escura. Se eu for colocar aqui, traçar as retrações de Fibo, o que é que eu vou encontrar aqui nesse setor? Trabalhou aqui próximo à retração de 68, não fechou abaixo, por isso que não voltou aqui para buscar esse último fundo. Volta a subir, consegue trabalhar acima da retração de 382, que é uma sinalização importante. Se continuar assim, nesse esquema, tem tudo para voltar a subir e buscar esse último topo. Obviamente que a gente, falando de topo, já pode estar configurando aqui um novo topo, né? Então se eu tiver aqui duas máximas aqui mais baixas que essa nova máxima, eu já posso abrir inclusive uma posição vendedora aqui no setor elétrico, isso a partir do dia 16 de dezembro. Então
bastante atenção aqui para a definição que a gente vai ter nesse final de ano, né? Muita atenção no mês de dezembro, que ele vai ser o divisor de águas aí. Próximo setor de dividendos aqui, né? O índice de dividendos, o IDIV. Deixa eu ver como é que tá. Eu vou falar aqui do setor industrial, é o mais fraco de todos aqui, então IDIV aqui só perde para o imobiliário, né? Deixa eu colocar o IMOB para ver qual é o melhor. Eita, a briga tá feia. IDIV. Deixa eu ver uma coisa. Desde esse topo aqui, que foi o topo de setembro, até agora, o imobiliário caiu 12%, topo de setembro. Os dividendos, deixa eu ver quanto é que caiu aqui. Topo aqui de setembro, lá foi 18, né? Aqui 22, então IDIV é o setor mais fraco. Aqui, dividendos, setor mais fraco aqui. Então até agora o consumo é o melhor, né? INDX é o setor industrial. Deixa eu ver se eu consigo colocar, não sei se eu estou esquecendo algum. INDX está forte, mas está muito volátil, nem fico com ele, não dá para operar aqui. Financeiro, elétrico, imobiliário. Tenho aqui o SMLL aqui, os Small Caps. Deixa eu ver como é que está o setor. Setor também fraco, né? Small Caps aqui, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui de queda. Está na frente aqui ainda do imobiliário, SMLL. E é isso, então vou focar aqui no setor de consumo para fazer compras. Então dá uma olhada aqui no setor de consumo. Você entra lá no site da BMF Bovespa e procura as ações aqui do setor do consumo para comprar. Deixa eu ver se existe aqui, ainda existe telecomunicações aqui. Deixa eu ver se ainda existe, não existe não, né? Antigamente tinha. Então o que é que acontece? Procurar compras no setor de consumo. Agora eu vou falar de duas ações que podem gerar compra na próxima semana aqui. A primeira aqui, TIMP3, mas aqui são compras mais agressivas, né? Isso aqui nem falo, né, um pouco dessa compra aqui não. Compra bastante agressiva, e eu vou falar por quê. TIMP3 lateralizando durante um bom tempo. Tem aqui 4 semanas seguidas de queda. A máxima dessa semana em 12,97 pode gerar uma compra. E essa compra vai ser aquela compra que para você que aposta que a ação fez 1, 2 e 3 e vai voltar a subir. Então se você aposta que o mercado vai subir aí nas próximas semanas, TIMP3 é a primeira ação para comprar aqui na valuação de 12,97. Uma ação que eu estou de olho, mas particularmente eu não vou comprar essa ação por causa da volatilidade. Mas que quando essa ação sobe, ela sobe bem, né? Vou tirar aqui, usar clique duplo. Então o que é que aconteceu aqui, ó? A ação dentro desse mesmo esquema ficou lateralizando durante um bom tempo aqui. Então ela tem esse esquema aqui de lateralizar, depois volta a subir e sobe bem. Depois cai, volta, lateraliza durante um bom tempo, que é o que está acontecendo aqui, sobe, desce, fica dando violinada aqui. E pode ser que a partir daí, se a média virar para cima, ela gere uma compra. E aí a compra seria aqui acima de 12,97. Stop fica aqui abaixo, fica um stop de 6,80. Para a position é um stop legal abaixo de 10%. A próxima ação, BRSR6, é uma ação aqui também que me chama a atenção para compra. Essa aqui está mais forte que a TIM, mas outra ação muito volátil, né? Volta a subir, né? E a compra dentro desse esquema aqui da TIM foi aqui nessa semana, quando violou essa máxima em 14,35. Deixa eu olhar aqui no outro gráfico aqui, BRSR6, para ver o que é que tem, o que é que aparece. Pronto, a BRSR6 ficou lateralizando. Essa compra aqui pode ser acima dos R$15. E o stop eu deixaria aqui abaixo dos 13,83, o que daria um stop aqui de 7%. Então, também é se você aposta que essa ação vai subir. Mas eu procuro as ações do setor do consumo para position, para trabalhar com elas. Então foi esse aqui o comentário. Se você quer receber no seu e-mail, atualize-se e coloca aqui, ó, e-mail, quero receber as análises, vai lá no lixo eletrônico, vê se eu mandei e-mail para o seu lixo eletrônico lá para você confirmar. E aí assim, depois que você confirmar que quer receber, você vai receber as análises. Se inscreve no meu canal também, se você quiser receber pelo YouTube, toda vez que eu postar uma análise pelo YouTube. E
Vou investir na bolsa aqui no Facebook, no Twitter. E é isso. Se quiser mandar um e-mail para mim, entrar em contato, coloca e-mail aqui, mensagem, e aí eu te respondo por vídeo ou por e-mail mesmo. Então é isso, foi um prazer, até o próximo vídeo.